não foi por um motivo qualquer, porque essa musculatura ela é extremamente importante, porque é a musculatura que a gente vai trabalhar. Então, se vocês pararem para pensar que a DTM, que é uma disfunção da articulação temporomandibular, por ela ocorrer numa articulação que tem uma região posterior extremamente vascularizada e inervada, ela vai gerar dores na região orofacial, mas ela também vai gerar dores na região cervical. Então, tem muito paciente, por exemplo, que tem dor no pescoço ou no esternocleido, ou sente enxaqueca e não tem a mínima noção de que essas dores elas estão sendo geradas por uma compressão ou por uma disfunção na articulação temporomandibular. E quando a gente pensar nisso, a gente vai trabalhar essa musculatura. Então, eu tenho que saber localizar bem toda essa musculatura para poder tratar ela depois. O tratamento da DTM é um tratamento muito agradável para a gente, fisioterapeuta. Primeiro, você não vai dispor de muita força, né? Você não vai dispor de muita força. Então, a gente vai ter que trabalhar essa musculatura e, digamos assim, vocês não sabem fazer uma manipulação articular, vocês não treinaram nada muito específico para a DTM, mas o paciente de vocês está com dor. Então, se vocês souberem trabalhar a musculatura, muito vocês já vão estar fazendo, tá certo? Vamos passar. E por que essa questão da musculatura ela é tão importante? Porque o nosso pescoço, ele é equilibrado, né? Então, eu tenho que ter equilíbrio de musculatura anterior e eu tenho que ter equilíbrio de musculatura posterior. Quando eu mantenho a minha região cervical em equilíbrio, eu vou estar fazendo com que a minha mandíbula, ela se mantenha numa posição de relaxamento, tá? Então, vocês imaginem, por exemplo, se eu tiver uma tensão maior, uma tensão muscular maior, nessa musculatura supra e infraioideia, ela vai tracionar minha mandíbula para frente, tá? E vai tensionar minha musculatura posterior, como está acontecendo aqui, ó, gente. Isso aqui representa a musculatura posterior e aqui representa a musculatura anterior com a conexão com a mandíbula, estão vendo? Então, de uma forma bem simples, é como se fosse uma gangorra. Se eu tenho um aumento de tensão nesse compartimento anterior do pescoço, a musculatura cervical ela vai ficar tensionada e o paciente ele vai sentir, vai ter a disfunção na ATM, porque ela vai estar sendo jogada para a região anterior, e eu vou ter uma dor cervical por causa desse tensionamento da musculatura. E ao contrário, se o problema for na região posterior, ou seja, digamos que o paciente ele não tem uma DTM primária, né? Não é algo tipo artrite ou alguma coisa localizada somente na articulação. Digamos que você tem aumento de tensão na região posterior. Quando você tem aumento de tensão na região posterior, o posicionamento cervical ele vai mudar. Então, você vai projetar sua cabeça, né, para trás. Isso vai fazer com que a mandíbula ela seja retraída. E ao ser retraída, ela faz compressão na região posterior, causa DTM também. Então, vejam que é um jogo de forças, né? Força na região anterior e força na região posterior. Entenderam isso aí? Joia. Vamos continuar. Quais são os movimentos da mandíbula? Nós temos alguns movimentos diferentes, né? Esses movimentos vocês não viram em outra articulação, porque eles são bem específicos da ATM. Elevação e depressão é o que a gente chama de fechar e abrir a boca. Então, se eu deprimo minha mandíbula, eu fiz a abertura da boca. E se eu elevo minha mandíbula, eu fiz a elevação, né? Eu fiz o fechamento da minha boca. Protrusão e retrusão é diferente. Protrusão, eu vou projetar minha mandíbula para frente, dessa forma. Lembra daqueles cachorrinhos piquinês, que tem a mandíbula protrusa? É isso aí. E a retrusão é o retorno da mandíbula para a posição de oclusão. Lateralidade ou diluição é a projeção da mandíbula para a lateral. Então,
isso aqui é lateralidade ou didução, ok? Em relação aos movimentos artrocinemáticos, eu já comentei isso no outro vídeo, mas vamos relembrar. Nos primeiros 10 milímetros de movimento, quando eu for falar em milímetros, eu vou falar em relação à abertura da mandíbula. Então, quando eu faço os primeiros 10 milímetros de abertura, com a régua a gente pode ver isso, com o paquímetro. Então, vocês vão pensar no primeiro centímetro, tá? Isso aqui. Quando eu faço esse movimento, a minha ATM, ela só faz rotação. Então, o que é que ela vai fazer? Bota o dedo na região anterior. Vamos aparecer aí, quem tá com bem arrumadinho que pode aparecer. Pra eu ver se vocês estão fazendo direito. Cadê vocês? Tá todo mundo sem coragem? Então, vocês têm que ser mais descarados. Tá todo mundo de pijama, né? Tá bom. Vamos lá. Então faz o seguinte, coloca o dedo no ouvido, desliza pra frente e mexe um pouquinho a boca, vocês vão sentir a ATM rodando no dedo, ó. Tá? Nos primeiros 10 milímetros, ela só vai fazer rotação. Isso quer dizer o quê? Que a sua mandíbula, ela vai baixar, a ATM, ela vai se mover, mas você não vai perder ela do seu dedo. Então, só abrir um pouquinho, assim, ó. Ela ficou aqui no dedo, tá? Então, só ocorre rotação. Acima de 10 milímetros até 20, que seriam 2 centímetros, eu vou ter rotação e translação. Então, a tua mandíbula, ela vai fazer isso, ela vai rodar e vai descer. Faz a mesma coisa e abre um pouco mais. Ela sai de debaixo do teu dedo, tá? E se você abrir sua mandíbula até o final, escancarando a boca, você vai perceber que ela vai deixar de rodar e vai fazer só o deslizamento. Isso daí é translação. Acima de 20 milímetros, só ocorre translação. Vai ser isso aqui, ó. Ela só desce, tá? Todo mundo entendeu? Isso. Gabriel resolveu aparecer. Muito bem, Gabriel. É o único corajoso da turma. Gabriel tá comendo, hein, Gabriel? Tá bochechudo. Vamos voltar. Luciano tá dizendo que tomou um susto. Vamos lá. Fecha teu microfone, Gabriel, se quiser ficar aparecendo, para eu poder falar. Beleza. Aqui nessa imagem a gente consegue ver a posição do disco articular, tá? Então, visualizando aqui o disco articular. Esse disco articular, ele vai estar fazendo a comunicação, né, ou o encaixe da cabeça da mandíbula com... Deixa eu só tirar isso aqui. Da cabeça da mandíbula com a eminência articular, tá? Então, vocês vejam que são duas estruturas que são convexas. Não tem como elas se equilibrarem se eu não tiver uma estrutura que faça o encaixe. Então, essa estrutura de encaixe é o disco articular. Ele vai se movimentar com a cabeça da mandíbula na hora que a gente faz a depressão dela, tá? E ela vai manter a coaptação dessas duas superfícies articulares. Se eu tiver algum problema na ATM que deforme esse disco, por exemplo, hábitos parafuncionais. Hábitos parafuncionais são aqueles hábitos chatinhos que a gente tem que acabam deformando a mandíbula. Por exemplo, se por acaso eu mastigo tampa de caneta, tem gente que gosta de estar mastigando tampa de caneta. Isso vai gerando compressão na ATM e gerando deformidade no disco. Digamos que eu tenha mania de mascar chiclete. Tudo que eu faço é mascando chiclete. A mesma coisa, eu vou ter problema na ATM, porque quando eu faço muito essa mastigação repetitiva, eu tô
comprimindo o disco articular e ele vai acabar deformando, tá? Então, se por acaso esse disco articular ele se deformar, ele vai começar a sair do lugar na hora que nós fizermos o movimento da articulação, de tal forma que ele vai se deslocar e aí muitas vezes vocês vão sentir um clique, é um estalido seco, e num segundo momento você vai sentir o disco voltar para o lugar, que é outro estalido. Pode falar, Vitória. Depende, existem duas situações, Vitória. Eu posso ter... Fecha teu microfone para tu me ouvir, senão você fica tendo retorno. Eu posso ter duas situações. Eu posso ter o deslocamento da mandíbula, e aí não tem nada a ver com o deslocamento do disco articular. Deslocamento da mandíbula é a articulação que luxa, ela sai do lugar. Por exemplo, tem gente que vai ao dentista, passa muito tempo com a boca aberta, a articulação ela sai, ela luxa, e aí a boca ela fica sem conseguir fechar. Geralmente o estalido, ele é muito mais sutil. Você vai escutar um clique. Geralmente quem escuta é quem tem. Então, muitas vezes, por exemplo, eu tenho DTM. A minha boca ela não abre linear. E muitas vezes eu tô mastigando quando eu vou comer, por exemplo, uma carne, algo mais duro, e fica clique, clique, estalando dentro do meu ouvido, entendeu? As pessoas não percebem, mas eu percebo. O que é mais visível para quem tem DTM com deslocamento de disco é perceber uma assimetria no movimento da mandíbula. Então, deixa eu ver se vocês conseguem perceber. Se eu abrir minha boca aqui, ó. Percebe que ela não abre retinho? Percebe que ela faz uma didução, uma lateralização antes de retificar? Isso é causado pelo deslocamento do disco articular. Então, ele desloca, entendeu? E depois volta para o lugar. Isso é um sinal de DTM que é visível para outra pessoa. Tirei a dúvida? Joia. Luciano, fale. Pronto, você está deslocando dos dois lados. Não é obrigado ter o deslocamento simétrico, não. Geralmente ele é assimétrico, tá? Aí você vai sentir um primeiro clique na abertura, quando ele desloca, e vai sentir um segundo clique no fechamento, quando ele retorna para o lugar, tá? Tem gente que desloca o disco e o disco nem retorna. Ele fica com o disco anteriorizado, deslocado para frente, que quando ele desloca é para frente. E ele não consegue mais retornar, porque as estruturas estão muito, assim, desgastadas, né? Deterioradas. E aí, quando isso acontece, há uma limitação na abertura da boca. A mandíbula ela não vai deprimir tanto. Você vai ver pessoas que não vão conseguir fazer o normal. Qual é o normal? É colocar 3 dedos da pessoa, tá? Pelo amor de Deus, se eu pegar Gabriel para colocar 3 dedos na minha boca, lógico que ele não vai conseguir. Mas a própria pessoa, 3 dedos, ela tem que entrar com folga nesse sentido. Então, se eu fizer isso aqui, ó, essa é uma abertura fisiológica, normal. Tem gente que coloca só 2 dedos, então ela tem limitação na ATM, tem que investigar para ver o que foi. Diga, Ana. Bora, Gabriel. Pode sim. Tem muito... Pode. Fecha teu áudio agora. Tem muita gente que tem espasmo na musculatura mastigatória. Então, vocês têm que pensar quais são os músculos que fazem a elevação da mandíbula e quais os que deprimem. Então, se eu vou ter uma limitação de abertura, são os músculos que elevam a mandíbula que vão entrar em espasmo. Então, eu posso ter espasmo do temporal, posso ter espasmo do masseter, né? Posso ter espasmo do pterigoideu medial. Tudo isso vai fazer com que a mandíbula ela trave em fechamento, tá? Quem mais levantou a mão? Ana Beatriz, fale. Tem tratamento sim, Ana.
geralmente essas situações são causadas por hipermobilidade articular. Fecha um pouquinho o teu áudio, Ana, para eu poder falar. Geralmente são por limitação hipermobilidade articular. Então a cápsula ela está muito distendida e aí toda vez que ela fizer uma abertura maior, um movimento mais brusco, ela pode deslocar a mandíbula. Nessas situações, da mesma forma que para qualquer outra articulação que sofra luxação, o tratamento é fortalecimento muscular. E aí a gente faz os exercícios para a mandíbula, né, para os músculos mastigatórios, para fazer o fortalecimento deles. Isso minimiza bastante. Se tiver num grau de luxação muito grande, aí realmente o procedimento cirúrgico ele vai ser mais indicado. Pode falar, Ana. Mais alguém? Continuando. Regra do 4:1 e regra do 1:1. Isso daqui a gente utiliza para fazer a avaliação da mobilidade da ATM. A ATM, ela não é medida em graus, como a gente faz nas outras articulações. Ela é medida em centímetros. E aí eu posso utilizar o paquímetro e posso utilizar uma régua, tá? O paquímetro, ele é mais prático. Não sei se vocês sabem o que é. Vocês sabem o que é um paquímetro? Pronto. O normal é ser assimétrico? Não, Yara. O normal não é ser assimétrico. O normal é ser simétrico. É abrir e fechar reto. Se tiver assimetria na abertura ou no fechamento, é uma alteração, tá? Uma disfunção. Em relação à abertura, o que é que ele está querendo dizer? Para cada 40 milímetros de abertura, vamos ter 10 de lateralidade. Então, para cada 4 milímetros, eu tenho 10 de lateralidade. Então, se aqui eu tiver 4, ou seja, 40 milímetros, na lateralidade eu tenho que ter 10. Aí, como é que eu faço para medir os 10? Para medir os 40 milímetros é fácil. Você vai pegar a borda dos dentes incisivos superiores e inferiores na abertura máxima, você vai medir, tá? Não tem segredo. Mas para lateralização, eu tenho que primeiro ver se a mandíbula ela é simétrica. Como é que eu vou fazer isso? Dá para ver meus dentes aí? Vocês vão olhar a união dos dois incisivos superiores se bate com a linha dos incisivos inferiores. Aqui, ó. Tá? Se estiver tudo alinhado, vai ser mais fácil, porque aí vocês só vão medir a distância dessa linha superior com a linha inferior na hora que ele fizer a lateralização. Então, fizer isso aqui, ó. Tá? E aí você mede, tem que ter 10. Para cada 4, 10. Então, se for 3 milímetros, eu vou dividir por 4, tá? 30 milímetros, eu vou dividir por 4 e ver quanto que deveria dar de lateralidade. Esse é um parâmetro de normalidade. Se por acaso as linhas não estiverem simétricas, então não dão continuidade a parte superior com a parte inferior, vocês vão pegar um lápis grafite, tá? E vão marcar onde tá parando essa linha nos dentes inferiores. Vai fazer um tracinho. E esse vai ser o parâmetro de medição de um lado e do outro. Senão vocês vão medir errado. Conseguiram entender? Tá. Você tá com o espelho aí perto de você, Vitória? Pronto. Dá uma olhada nos seus dentes e veja se a união dos dois incisivos superiores coincide com a união dos dois incisivos inferiores. Pronto, não tá diferente? Ele não tá fazendo uma linha reta de cima para baixo. Ele tá uma linha aqui e a outra tá mais de lado, não é isso? Se você pegar um lápis e continuar a linha superior nos dentes inferiores, não vai riscar em cima do dente? Pronto, essa marcação em cima do dente vai ser a sua marca de medição. Quando você colocar a mandíbula para a lateral, você vai medir da linha dos incisivos superiores para a marcação dos incisivos inferiores. Tá, joia? E regra do 1:1.
vai ser da seguinte forma: para cada 10 milímetros de lateralidade, eu vou ter 10 milímetros de protrusão. Então, 10 milímetros de lateralidade, 1 para 1. Então, o que der de lateralidade tem que dar de protrusão, de mandíbula para frente. E aí eu vou medir o quê? A distância dos incisivos superiores para os incisivos inferiores. Aqui, ó. Tá? Por isso que às vezes é melhor um paquímetro, porque a régua, ela tem uma margem no início sem medição, e isso atrapalha quando a gente vai fazer a marcação dos dentes, tá? Vamos lá. Em relação à dinâmica do disco articular, eu já falei com vocês, né? Quando a gente abre a boca, o pterigoideu lateral, né? Os dois ventres dele puxam o disco articular e a cabeça da mandíbula para frente. Então, a boca abre. E no retorno, essa musculatura, ela relaxa. E os dois, como é? A senhora, quando a senhora for mostrar, é você quem tem que mudar aí, Yara. Você clica na imagem que ela amplia, tá? Veja se você consegue ampliar a minha imagem. Pronto, beleza. Então, o que eu tava falando? Sim, quando eu vou fazer a elevação da mandíbula, o disco articular, ele retorna, ele volta para trás. Por quê? Porque atrás, na zona retrodiscal, eu tenho dois ligamentos que eles são elásticos, tá? E eles vão funcionar como freio, eles vão fazer com que o disco ele volte para sua posição normal. Quando eu tenho um desgaste dessa região posterior, eu vou ter problema de retorno do disco. Em relação aos conceitos odontológicos, é importante a gente conhecer alguns termos, porque eles vão precisar ser utilizados quando a gente for fazer a avaliação da ATM. Então, máxima intercuspidação é aquele momento em que a mandíbula está totalmente encaixada com a maxila. Isso aí é a máxima intercuspidação. Nessa posição, eu vou ter maior estabilidade da mandíbula com a maxila. Relação cêntrica é um conceito que está relacionado com uma posição de maior posteriorização da mandíbula com a maxila, na qual os cônjuges vão se situar mais superiormente e anteriormente nas fossas mandibulares. Essa posição é uma posição de repouso e é uma posição que nós ensinamos aos nossos pacientes para que eles consigam relaxar a mandíbula. Como é que ela vai funcionar? Nessa posição, eu não tenho nenhum contato dentário, de componente dentário. Eu vou pedir a vocês agora que façam o seguinte. Coloquem a língua no palato, tá? E relaxem a mandíbula e não deixem tocar os dentes. Só relaxar. Língua no palato e não toca os dentes. Pronto. Nessa posição, a minha musculatura ela está relaxada. E eu estou numa posição de repouso em relação às compressões na ATM. Então, não sei se algum de vocês tem apertamento, ou que a gente chama de briquismo. Alguém aí tem mania de estar trincando os dentes? Alguém tem? Quando fica nervoso, começa a trincar os dentes? Pronto. Quem tem esse problema... tem muito aumento de tensão nessa musculatura. Então, você orienta que quando começar a sentir que está tensionado, que está comprimindo, né, que está contraindo, pede para fazer a posição cêntrica, que é uma posição de relaxamento. Conseguiu entender a posição cêntrica, Grazi? Conseguiu? Para isso também, só que porque a posição cêntrica ela vai dar um relaxamento. Fecha teu áudio, Shirley, para a gente poder ouvir. A posição cêntrica ela vai dar um relaxamento nas estruturas articulares. Ela vai servir para qualquer patologia da ATM. Eu só fiz um exemplo do briquismo porque é uma situação pontual em que eu tenho um aumento muito grande de tensão muscular, tá? Mas para qualquer outro tratamento ela vai servir também. Em relação às guias incisivas,
todo paciente, para ele ter uma boa mobilidade da mandíbula, ele tem que conseguir fazer o contato dos incisivos superiores com os incisivos inferiores. Isso é uma guia incisiva, tá? Então, é quando eu faço isso. Guia canina é conseguir tocar os dois caninos incisivos, os caninos laterais direitos e os caninos laterais esquerdos. Tentem fazer o toque. Eu não consigo. Mas eu não consigo porque os meus dois caninos, eles são implantes dentários, porque eu nasci sem eles. E aí, eles não estão com comprimento suficiente para fazer as guias, mas eu tenho mobilidade. Tentem fazer. Contato prematuro. Ah, graças a Deus, Yara, tá salva. Yara consegue fazer as guias. Em relação a contato prematuro, o que é um contato prematuro? É quando um dente, ele bate antes dos outros. Isso é um contato prematuro. Esses contatos prematuros, eles são indicação de problemas ortodônticos. Então, a DTM, ela não é uma alteração que um fisioterapeuta consiga tratar sozinho. Ele vai precisar de uma equipe multidisciplinar. Porque, por exemplo, digamos que o paciente ele tem apertamento. Esse apertamento, ele pode estar sendo gerado por um aumento de tensão psicológica, o cara está passando por uma complicação. Então, ele tem que fazer um tratamento psicológico associado ao tratamento odontológico e da fisioterapia. Digamos que o problema da ATM seja uma assimetria na mordida que causa contato prematuro e faz com que a mandíbula ela não funcione de forma simétrica. Então, esse paciente ele tem que ir para um odontólogo, para ele fazer a correção, né, do alinhamento dentário e assim a gente consiga tratar a ATM. Lembrar o que é apertamento? Apertamento é o briquismo, é quando eu fico trincando os dentes. Não tem gente que fica subindo aqui quando tá com raiva, quando tá nervoso? Isso é apertamento. Tem muita gente que tem isso que nem lembra, que nem percebe que tem. Diga, Gabriel. Foi sem querer? Ei, para de brincar com a caneta, viu? Tô lhe vendo. Vamos lá. Overbite e overjet. Diga, Yara. Não. Briquismo é o apertamento, tá? E bruxismo é o rangido. É quando eu fico rangendo os dentes, esfregando os dentes inferiores com os dentes superiores. O bruxismo, a gente escuta o ranger dos dentes e ele causa muito desgaste nos dentes. Eles ficam mais desgastados, tá? É um dos sinais do bruxismo. Overbite e overjet. O overbite e o overjet são dois conceitos relacionados ao posicionamento da mandíbula. Overbite, deixa eu riscar aqui para vocês perceberem. Overbite vai ser essa distância aqui. Tá vendo aqui o dente incisivo superior, o dente incisivo superior, o dente incisivo inferior. E o overbite vai ser quanto transpassa o dente incisivo superior do dente incisivo inferior. Vai ser essa distância aqui, ó. Tá? Vai ser isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo riscar. Tá? E como danado eu faço a aferição disso. Fácil. Pega a nossa conhecida grafite, pede ao paciente para fechar a boca e risca onde os incisivos superiores estão parando. Então, quando eu fizer esse risco, aqui, ó, eu vou saber quantos centímetros nos incisivos inferiores eu tive o transpasse. Esse transpasse vertical é chamado de overbite, tá? E aí eu vou anotar quanto que transpassou. Porque tem gente que tem a mordida muito profunda e isso também atrapalha a função da ATM. Em relação ao overjet, vai ser o espaço, né, de distância dos incisivos superiores
em relação aos incisivos inferiores. Então, é uma medida horizontal, já não é um transpasse vertical, é um transpasse horizontal. Isso daqui, como é que eu vou medir também? Eu vou pegar ou o paquímetro ou a régua e vou marcar quanto que passou nesse sentido, ó, tá? Do incisivo superior ao incisivo inferior. E aí eu vou ter essa medida aqui de baixo, em milímetros. Esse aqui é o overjet. Tem criança ou tem gente que tem o overjet aumentado. Isso quer dizer o quê? Que são pessoas que não fazem o contato dos incisivos superiores com os incisivos inferiores, como crianças protrusas, né? Tem gente que é dentuço, pronto. Quem é dentuço tem um aumento do overjet, tá? Todos são termos que a odontologia utiliza e que a gente tem que pelo menos conhecer. Vamos lá. Em relação à epidemiologia, passando bem rapidinho, eu tenho muita gente com DTM. Tem gente que tem DTM que nem sabe. E eu tenho quase certeza que vocês estão aí, visita, eu acho que eu tenho DTM. Muita gente tem enxaqueca e não sabe que a enxaqueca está vindo de uma DTM, tá? Aparece mais em mulheres do que em homens. E geralmente aparece entre 30 e 40 anos. Mas no cotidiano percebo que tem muita gente jovem que tem, inclusive aluno, porque entra num processo de nervoso, de estresse, né, muita correria, preocupação e acaba desenvolvendo a DTM por tensão muscular. E aí, quais são os sinais clássicos da DTM? Limitação da mandíbula, então o indivíduo ele não consegue abrir a mandíbula os 30 milímetros, 40 milímetros, tá? 30 seria o fisiológico, o funcional, e 40 seria a abertura máxima, 40 milímetros. A presença de ruídos articulares, e aí vai ter dois tipos de ruídos que eu posso perceber no ATM. Eu posso perceber o estalido, que é o clique, clique, e eu posso perceber a crepitação, que é como se tivesse um monte de areia dentro da articulação, quando abre, vai... e quando fecha do mesmo jeito, tá? E a deflexão, ou o desvio da mandíbula, quando você faz um movimento vertical. Então, nessa imagem aqui, ó, eu vejo que quando ele faz a depressão da mandíbula, a mandíbula dele desloca para a direita, tá? Isso daqui é um sinal de DTM. Vocês perceberam alguma coisa disso em vocês? Quem aí já tá desconfiado que tem DTM? Ninguém? Graças a Deus. É um pessoal muito de boa, muito tranquilo. Outros sintomas: dores de cabeça, ruídos articulares, limitação do movimento. Percebeu tudo? Você tem todos os sintomas, é isso? Ana Heloísa. Tá frita. Vamos ter que tratar ela, tá? Outros sintomas: zumbido no ouvido, vertigem, dor de dente, fadiga muscular, sabe? É mais ou menos assim. A pessoa vai dormir e quando acorda parece que passou a noite inteira mastigando ou falando, sente dor na lateral do rosto, sente dor na região temporal. Isso geralmente é sinal de que a pessoa tem ou briquismo noturno, que é o apertamento noturno, ou bruxismo, tá? O bruxismo, ele ocorre geralmente quando a pessoa está dormindo. E o apertamento, ele pode ocorrer tanto durante o dia, quanto pela noite. Dor cervical, principalmente na região suboccipital. A região suboccipital é essa base aqui do crânio, na região da nuca. É uma dor que se sente nessa região. E aí tem uma vascularização e uma inervação muito grande. Então, quando tem aumento de tensão nessa região, essas estruturas elas são comprometidas e o paciente começa a ter dor na região da cabeça, na face. Tem aquela dor clássica, aquela enxaqueca em capacete, que dói da região posterior, pegando até a zona orbitária, a zona do olho, tá? A região do olho. Tem também, Rebeca? Pois é, pode ser uma DTM. E ainda pode ter gente que sente dor na região do tórax, do dorso,
tá? Alterações oftálmicas podem desenvolver, sudorese, aumento do suor, lacrimejamento, salivação, tontura. Então vejam que a variedade de sintomas é enorme, tá? Por isso que quando a gente percebe um paciente que já fez meio mundo de tratamento e não consegue melhorar o problema dele, vai atrás da ATM, muitas vezes o problema é esse. E aí, quando a gente pensar numa... Quem falou? Diga. Não, porque aí o bocejar é uma abertura exagerada, excessiva, tá? Você tem que ter os outros sintomas. Se não tiver nada, porque você não tem DTM, é só um exagero. Você abriu demais a boca. Nada. Sabem a diferença de tender point para trigger point? Não, tá bom. Tender point vai ser aquele local no músculo que o paciente vai sentir dor, tá? É aquele ponto que dói mais, mas ele dói só no local. Então, se vocês palparem o trapézio de vocês, vocês vão perceber que tem algumas zonas que são mais doloridas. Essas zonas são zonas de tender point. Dói só onde tá apertando. Aqui eu já achei um, tá vendo? E isso daqui é um tender point. O trigger point, ele vai ter uma característica clínica diferente. Muitas vezes ele dói de forma espontânea, então não precisa estar mexendo. Às vezes ele tá lá inativo e quando você mexe ele ativa, ele acorda e o paciente começa a sentir dor no local. E a dor dele não é uma dor só localizada, dói no local, mas essa dor ela vai ter um padrão de irradiação. Sabe quando aperta, não sei se vocês vão encontrar aí em vocês, aperta no ponto que tá doendo muito e quando você aperta sente dor no olho, sente dor na orelha, às vezes sente dor no braço. Isso é um trigger point, tá? Os pacientes com DTM, eles podem apresentar tanto tender point quanto trigger points e eles têm que ser tratados. Entendido? Em relação aos hábitos parafuncionais, são hábitos que a gente tem no dia a dia que eles vão também desgastar a articulação, atrapalhar o movimento dela e descompensar a musculatura de um lado em relação ao outro. Má postura, né? Roer unha, ranger dente, que é o bruxismo, comer chiclete, mascar chiclete. Tem muita gente que passa o dia mascando chiclete. Tem gente que tem mania de estar mordendo o lábio. Tem gente que tem mania de tudo que faz estar com o queixo apoiado. Tudo isso vai descompensar a movimentação da ATM bilateral, tá? Tem gente que gosta de estar mastigando alguma coisa, tampa de caneta. Às vezes, se pegar um canudo, tá mastigando o canudo também. Então, tudo isso é ruim, porque trabalha mais de um lado do que do outro e acaba fazendo sobrecarga nos componentes articulares. As alterações oclusais, então, perda de elemento dentário. Então, quando a gente vai avaliar o paciente, tem que olhar se ele tem todos os componentes dentários ou se está faltando, porque quando os dentes eles foram feitos para se apoiar uns nos outros, quando falta um componente dentário, a oclusão ela fica descompensada. Então, precisa ver se a falta do elemento dentário está alterando a ATM. Perda das guias oclusais, então não consegui fazer a guia incisiva, não consegui fazer a guia canina. E alguns problemas sistêmicos. Tem paciente que tem fibromialgia, que tem problema para dormir, que tem aumento da elasticidade, que é a hiperlaxidão ligamentar, então tem hipermobilidade articular. Sabe como é que vê a hipermobilidade? Aquele cara que pega e coloca 4 dedos assim, ó. A minha eu não consigo botar, não. 4 dedos assim e ainda fica frouxo. Que quando abre a mandíbula, né? Quando deprime a mandíbula, os processos coronários saltam aqui, ó. Não sei se algum de vocês vai ter essa habilidade. Algumas alterações estruturais, como relação oclusal, então, mandíbula mais protrusa, mais retrusa. Distúrbios emocionais, alterações esqueléticas, aumento do tamanho da mandíbula. Tem gente, pronto, vamos lá, babu
do Big Brother. Babu do Big Brother tem uma alteração da relação esquelética da maxila com a mandíbula dele é muito grande, tá? Então ele provavelmente tem problema na ATM também. Para tratar isso, tem que ir pro cirurgião ortodôntico, porque ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma cirurgia ortognática, vai serrar a mandíbula dele e puxar essa parte para trás. E aí ele vai conseguir voltar a ter uma relação dentária melhor de oclusão. Pessoas que têm depressão, ansiedade, estresse também podem desenvolver DTM de origem muscular. E traumas direto. Levou uma tapa, brigou, levou um murro na região da mandíbula, qualquer coisa do tipo, tá? Também pode gerar processo inflamatório por microtrauma. Todo mundo vivo? Posso continuar? Beleza. Bruxismo aqui. Olha só a imagem dos dentes que tem bruxismo. Aqui o cara rangeu tanto os dentes que fraturou. Tem noção do que é isso? Aqui a gente vê desgaste articular. Ó. Desgaste articular. Desgaste dentário, desculpa. Desgaste dentário. Desgaste dentário. Então, quando a gente vai pegar um paciente que está dizendo que tem DTM, ou você vai avaliar se ele tem DTM, olha se tem desgaste de componente dentário. Se tiver desgaste, é indicação de bruxismo. A gente já falou do briquismo, né, do apertamento. Quando vai avaliar o paciente, tem que ver também se ele tem problema articular ou problema muscular. Então, a gente vai separar, né, para tentar ver e traçar um plano de tratamento. Então, se o problema for articular, ele vai apresentar uma história, tá? Ele vai ter limitação dos movimentos, ele vai ter a deflexão, alteração da articulação e ele vai ter uma dor localizada na ATM. Se tiver comprometimento muscular, ele vai ter geralmente uma história de que surgiu do nada, uma dor repentina, limita o movimento, pode apresentar desvio também, tá? E a dor dele vai ser mais generalizada, não vai ser só na articulação, uma dor pontual, ele vai ter uma dor mais generalizada. A gente já falou da equipe multidisciplinar, não é? As placas oclusais, elas são alguns recursos que os odontólogos utilizam para reposicionar o disco articular e colocar a ATM em posição cêntrica. Então, e alguns outros vão fazer a desprogramação dos dentes. É mais ou menos assim. Quando os dentes estão em oclusão máxima, né, em máxima intercuspidação, esse contato dentário, ele gera uma resposta neurológica de contração. Então, as placas oclusais, elas afastam os dentes, tá? Colocando a mandíbula em posição cêntrica, ajudando a reposicionar o disco e tirando esse estímulo, tá? De contração. E aí se consegue diminuir um apertamento, um briquismo, tá? Então, ó, a gente vai ter aqui a placa miorrelaxante, que é essa placa aqui vai ser utilizada para diminuir a hiperatividade muscular e o indivíduo, ele deve usar à noite, tá? Mas se ele tiver esse problema durante o dia, ele também pode utilizar. E aqui mostrando a diferença da posição da cabeça da mandíbula com a aorta, com a placa e sem a placa, tá? Então vejam aqui, ó, atrás, ele tá sem a placa. Então a cabeça da mandíbula tá sendo projetada para trás, ó, pegando toda essa zona retrodiscal. E aí o paciente sente dor, inclusive zumbido no ouvido, dor no ouvido. Aqui, ó, com uma proteção tradicional. A gente tem aqui, vejam que a mandíbula, a cabeça da mandíbula agora tá afastada das estruturas, tá vendo? E nesse caso também, tá certo? Então a gente tem folga, ó. Aqui ainda tem uma posteriorização um pouco maior, mas aqui a gente tá bem folgadinho, tá vendo? Isso é importante. Existem também placas reposicionadoras, que é para reposicionar a mandíbula em relação à maxila, tá? Alguns pacientes, eles têm que utilizar também
medicamentos, então analgésicos, miorrelaxantes, geralmente miorrelaxantes, eles são bem interessantes. Se a fonte for ansiedade, depressão, eles vão entrar também nas medicações psicotrópicas. E se for um problema articular localizado, o anti-inflamatório vai ter um efeito bacana. Tratamento cirúrgico, eu tenho a artrocentese, a artroscopia, eu tenho a cirurgia na ATM, né, que vai ser para reposicionar o disco, ou então fazer um implante total de ATM se ela tiver com desgaste tão grande que não tenha como ser reabilitada. Geralmente se faz esses tratamentos quando o tratamento conservador ele não funcionou. Aí nessa situação tem que entrar num tratamento mais agressivo. A artrocentese vai ser a retirada do líquido sinovial ou a infiltração com o medicamento no local, tá? A artroscopia vai ser a cirurgia do disco articular, só que por via artroscópica. Então, se coloca uma câmera, esse aqui, ó, esse número 1, se coloca uma câmerazinha e se tenta fazer a cirurgia minimamente invasiva, tá? E as cirurgias de reposicionamento, implante, cirurgia ortognática, são cirurgias que vão... Aqui é de implante, tá vendo? São cirurgias que vão substituir a articulação a reposicionar a mandíbula. Em relação à fisioterapia, a gente tem que avaliar, já vimos aqui várias formas de avaliação. Tem que fazer a palpação da articulação, tá? E pedir ao paciente para abrir e fechar a mandíbula e observar. Tentem fazer em vocês, fecha o olho, toca a ATM, tá? E tente perceber se as duas articulações, se as duas cabeças da mandíbula, se elas descem ao mesmo tempo, se vai primeiro uma e depois a outra, se uma salta primeiro no seu dedo, depois o outro, se quando abre e fecha tem estalido, tudo isso a gente tem que observar. O tratamento, cinesioterapia, então existem exercícios que podem ser feitos para aumentar a mobilidade ou para aumentar a força muscular, mesmo em pacientes que têm hipermobilidade ou hiperlaxidão ligamentar, a musculatura ela também fica tensa. Então é importante que mesmo nesses pacientes vocês façam um relaxamento da musculatura, tá? O hiperboloide é isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é o hiperboloide. Ele vai funcionar, ele tem vários tamanhos, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Tem PP, tem P, M, G e GG, porque vai depender do tamanho do indivíduo e da abertura que ele tenha. Então, se o paciente tem pouca abertura, você começa com um hiperboloide menor, tá? E vai aumentando de acordo com que ele vai ganhando amplitude, certo? Eu vou tirar um aqui, só para vocês terem noção. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o hiperboloide. Então, se eu quiser fazer exercício de mobilização para protrusão e retrusão, eu vou pedir ao paciente sempre que ele apoie o hiperboloide entre os dentes, tá? Faça uma leve pressão, então ele tem que fazer uma pressão da mandíbula contra a maxila. E aí, depois disso é que ele vai fazer o movimento. Então, ele faz a pressão, faz o movimento e relaxa. Faz a pressão, faz o movimento e relaxa. Por exemplo, para protrusão e retrusão. É isso aqui. Estão vendo? E aí ele relaxa. Para trabalhar as guias, para fazer a lateralização, você vai fazer a mesma coisa. Coloca, faz um leve aperto e lateraliza, ó. Relaxa, aperta. Tá. Geralmente, qual é a orientação? 6 vezes cada exercício, 6 vezes por dia. Cada repetição vai ser feita 6 vezes e cada exercício vai ser repetido 6 vezes ao dia. Esse é o protocolo de tratamento, tá?
Massagens. Aqui foram só 2 exemplos, tá certo? A gente pode também fazer mastigação, trabalhar mastigação, pede ao paciente para mastigar na lateral, de um lado, do outro, tá? Tem muitas possibilidades para trabalhar com esse hiperboloide. Em relação, existe um curso só disso. Quer falar de novo, Ana? Ok, vou baixar a tua mão então. Massagem e liberação miofascial, a gente tem uma série de coisas que a gente pode fazer, tá? Eu vou colocar agora uma luvinha pra minha mão não ficar muito babada, tá? Vocês vão fazer isso aí em vocês lavem a mão pra poder colocar a mão dentro da boca. E com os dedos a gente vai fazer, a gente pode fazer o relaxamento da musculatura extraoral, então relaxar masseter com a massagem, relaxar temporal com a massagem, fazer a massoterapia na região do pescoço, na região anterior, região posterior, relaxar os trapézios, tá? Você pode utilizar ultrassom para preparar a musculatura, melhorar a circulação, pode utilizar compressas quentes, então assim, as possibilidades são grandes. E tem a estimulação intraoral, tá? A liberação intraoral. A liberação intraoral vai levar em consideração todos aqueles músculos que nós vimos na aula de anatomia, tá? Então, se eu quiser inibir o pterigoideu, quando eu fiz a avaliação da musculatura, eu vou anotando quais são os músculos que apresentam dor, apresentam tender points, apresentam trigger points. E aí, na hora de tratar, eu vou neles, porque eu já sei que eles têm sintomatologia. Então, se eu precisar tratar o pterigoideu lateral, eu vou ver aqui, ó. Tá vendo? Eu vou massagear e vou pressionar. Posso fazer ponto isquêmico, tá? O que é o ponto isquêmico? Eu aperto e seguro. E aí, de acordo com o que vai diminuindo a dor, eu vou liberar e soltar. Faço uma massagenzinha circular e vejo se ainda tá ativo o ponto. Isso pode ser feito. Tem gente que tem disfunção porque tem um lábio muito curto. Aquele pessoal que mesmo relaxado, os dentes sempre estão aparecendo. Então, nessas pessoas, a gente tem que fazer, inclusive, o alongamento labial, tá? Vou botar outra luva. O alongamento labial é isso aqui, ó. Massageia e puxa. Inferior, a mesma coisa. Vou ficar toda borrada agora do batom. Liberação da musculatura bucinadora. Então, o músculo bucinador, ele não é um músculo da mastigação, ele está relacionado à mímica facial. Mas ele também fica comprometido e geralmente a gente tem dor nessa aponeurose. Então, você coloca o dedo na boca do paciente e alonga, ó. Traciona para frente. Ó. E aí você vai relaxando essa musculatura, tanto em relação ao masseter na sua porção mais interna, quanto a musculatura bucinadora. Às vezes, quando o paciente tem muita dor, você passa o dedo, você consegue sentir bandas de tensão onde passa, certo? Então, você pode trabalhar tudo isso, trabalhar os lábios, fazer os pontos isquêmicos no tendão do músculo temporal. Então, pede ao paciente para abrir a boca, sinta aqui o processo coronoide, pede ao paciente para abrir a boca e aí você vai pinçar o processo coronoide com o polegar. É mais ou menos isso aqui, ó. O paciente vai sentir dor, você segura, faz o ponto isquêmico, espera diminuir a dor e solta. Repete enquanto estiver com dor no local. Não é um tratamento confortável, é um tratamento meio dolorido, tá? Mas ele é eficaz. Geralmente com 2, 3 sessões o paciente já tem uma melhora muito grande da sintomatologia.
Deixa eu ver o que mais. Músculo digástrico, né? E o pterigoideu lateral. O pterigoideu lateral, ele é mais complicado, porque eu tenho que palpar abaixo do ângulo da mandíbula, tá? E eu vou vir abaixo da língua e vou unir meu dedo assim, ó. Tá? É isso aqui. E vou fazer ponto de tensão. Tem que tomar muito cuidado, porque se você jogar o dedo muito para trás, o que tá debaixo da língua, o paciente vai ter uma reação de estímulo de vômito. Então, ninguém vai querer paciente vomitando na mão da gente. Então, vocês têm que tomar cuidado. Tudo isso é ponto isquêmico que a gente vai trabalhar, tá certo? Aqui, ó, tem nas imagens, não sei se vocês conseguem perceber, aqui é manipulação da articulação. Então, a micromobilização, ela também pode ser utilizada para pacientes que têm diminuição da mobilidade articular, tá? Vocês só vão fazer se vocês fizerem um curso, porque precisa de uma destreza manual maior, não é qualquer pessoa que pode fazer. Mas geralmente a gente faz a caudalização ou a anteriorização. Exemplo, você vai pegar aqui, ó. Vai tracionar a TM de um lado e do outro, tá? Essa é uma das situações. A gente pode fazer uma micromobilização mais leve, sem precisar fazer uma tração grande. Lembra que é uma articulação pequenininha, não precisa de muita força, tá? Os exercícios, e aí vocês estão visualizando no slide, os exercícios com o hiperboloide, exercícios de resistência, tá? Aí vocês conseguem ver a fisioterapeuta tá jogando a mandíbula para baixo e o paciente ele tem que fazer a elevação. É isso aqui, tá? 6 vezes também. E alguns exercícios que o próprio paciente ele pode fazer também, tá? A gente pode solicitar. Exemplo, ensinar o paciente a fazer a posição cêntrica, que é colocar a língua no palato e relaxar a mandíbula, tá? Pedir ao paciente que com o hiperboloide faça os movimentos de protrusão, retrusão, lateralização e a própria mastigação bilateral. Você pode pedir ao paciente que faça resistência para abertura, então pede a ele para colocar a mão dessa forma, tá? E pede para ele abrir a mandíbula. Tá? Isso já dá uma resistência. Pode fazer exercícios isométricos, então pede para segurar, e você também faz, né? Pede para segurar a mandíbula com a mão fechada, cerrada, e fazer força contra a mão, sem fazer a lateralização. Então, são exercícios isométricos, para um lado e para o outro, tá? Tudo esse exercício pode ser feito para fortalecer. O paciente não está conseguindo abrir a boca, a gente vai ter que trabalhar a abertura. Às vezes é preciso usar aqueles palitos de abaixar a língua para ir aumentando a abertura de um lado e do outro. Você vai colocando e empilhando um sobre o outro até aumentar a amplitude de movimento. Então, assim, a quantidade de exercício é muito grande, é muito variado. Não é à toa que existe pós-graduação só sobre esse tema. Existe cursos de capacitação sobre esse tema também. Então, quem não tem tempo para fazer uma pós-graduação pode fazer um curso de capacitação, que foi o que eu fiz, um curso de capacitação de curta duração, tá? E o tratamento, de uma forma geral, da fisioterapia vai ter a função de tentar evitar a cirurgia, tá? Por quê? Porque do ponto de vista funcional e de eliminação dos sintomas, se percebe que as cirurgias elas não têm uma boa efetividade. Então, o paciente sempre tem algum relato de dor, de desconforto ou de limitação de amplitude de movimento. Então, o ideal é fazer uma reabilitação conservadora. Todos esses exercícios que eu mostrei a vocês, eles vão ajudar a reposicionar o disco articular. E muitas vezes o paciente ele consegue remodelar o disco, reposiciona e não precisa fazer cirurgia. E o estalo dele diminui. Tem que orientar o paciente a evitar os hábitos parafuncionais, a mudar a alimentação. Por exemplo, tem gente que gosta de comer maçã mordendo aqui. Aí aumenta muito a abertura da mandíbula, então pede para cortar.
Quem tem problema de DTM também tem que evitar comer alimentos muito duros, então carne muito dura. Conheço pacientes que aboliram a carne do cardápio, porque perceberam que toda vez que ia comer carne piorava a sintomatologia da DTM dele, tá? Se o paciente tiver inflamação, a gente vai tentar reduzir a inflamação. Aqui eu não sei se vocês chegaram a ver, tinha alguns recursos anti-inflamatórios. O laser, por Marcelo Tenreiro, que é o livro que é o autor que eu sigo e o livro, né, que eu tenho como referência, que é de terapia manual nas disfunções temporomandibulares, ele preconiza 20 joules, tá? No laser profundo, 20 joules em cada ATM. Então você acha a articulação, posiciona a caneta e coloca 20 joules e deixa ela naquele ponto. Terminou, vai para o outro lado, 20 joules. O ultrassom ele pode ser feito também, só que nessa região é o de 3 MHz, tá? E tomar cuidado para não migrar para a região dos olhos, fica só na região da ATM. O TENS ele também pode ser utilizado, mas aí as placas têm que ser as pequenininhas e evitar essa região do pescoço, tá? Então vejam que as possibilidades são grandes. Vamos para lá, mais para frente. E aqui tem outros tratamentos, ó. Nessa imagem aqui, eu tô vendo um exercício para aumentar a força dos músculos mastigatórios, né, que vão elevar a mandíbula. Então, ela tá empurrando para baixo e o paciente ele tem que fechar, tá? Dependendo da situação, eu posso pedir ao paciente que utilize compressas frias, se ele tiver um processo inflamatório no local. Ou eu posso pedir que ele utilize bolsas térmicas, bolsas quentes, caso ele tenha um aumento de tensão na musculatura. Então, o tratamento ele vai mudar de acordo com o que vocês avaliarem. Certo, gente? Dúvidas? Todo mundo conseguiu entender? Bora, é a hora de vocês falarem. Falem agora ou cale-se para sempre. Ou vocês me deixaram sozinha na sala? Deu certo? Conseguiram entender tudo direitinho? Podem falar. O ultrassom, eu só indiquei a frequência, que é de 3 MHz, tá? A dose vai depender do paciente. Do que é que você vai tratar, se é um processo inflamatório, se vai utilizar pulsado ao invés de contínuo. Se você quer aumentar a amplitude de movimento, você vai utilizar contínuo ao invés de pulsado. E a dose vai de acordo com a quantidade de gordura que tenha na região e tudo, tá? O que mais? Nada. Mais dúvidas? Pronto, perfeito. Então, aqui eu me despeço de vocês, agradeço demais a presença, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender, né? A ideia é tentar manter, né, esse processo de aprendizagem. É até bom para ocupar a mente de vocês e não ficarem muito ociosos dentro de casa, né? Essa gravação ela vai ficar disponível lá no Blackboard para quem quiser rever a aula ou que não conseguiu estar aqui hoje poder assistir. E eu vou deixar lá um fórum de dúvidas aberto. Então, quem na hora que estiver estudando tiver dúvidas, pode entrar lá e deixar a pergunta que eu respondo assim que eu visualizar, tá bom? Um beijo em todos, tá? Se cuidem, fiquem em casa e até mais.